Ex-mulher de policial agora é PRF e humilha a atual em uma abordagem. Mas o que o policial fez? Ninguém vai acreditar no que eu vi. Cê tá doido? Aquele dia mudou tudo. Sol quente rachando o asfalto, minha Scania 113 bicudo azul cantando na pista e eu na liga, focado no trecho. Quando vi a cena, até desacreditei. Parecia mais um dia qualquer na boleia. Mas a vida tem uns trem que a gente só entende depois. Eu juro por tudo, eu tava lá, eu vi com esses olhos que a terra há de comer. E o que rolou naquela abordagem? Rapaz, só de lembrar, arrepio até a alma. Não era só mais uma blitz da PRF. Tinha algo pessoal ali pesado, do tipo que marca a gente pro resto da vida. Só quem é da estrada vai entender. Cada KM tem uma história. E essa aqui, você vai querer ouvir até o fim. Se ajeita no banco, porque o que eu vivi não dá para esquecer. O rádio chiava baixinho, tocando um modão que cortava o silêncio da boleia como faca em lona velha. Eu tava ali, firme na liga, depois de deixar uma carga de areia doce lá em Piracicaba. A Scania 113 bicudo azul, minha nave, soltava aquele ronco grosso, afinado, que só quem vive de asfalto entende. Passava das 5 da matina, sol ainda preguiçoso atrás dos morros, e eu sem piscar direito fazia horas. 3 noites batendo lata, voltando sem carga, só com o barulho da turbina e o cheiro de diesel no nariz. Cê tá doido? O corpo cansado pedia cama, mas a alma pedia a estrada. Foi num posto perto de Cajati que parei. O lugar estava quase vazio, só uma muriçoca de 78 descarregando milho e um barracão de zinco dormindo na sombra. Desci da cabine, estiquei as pernas. O chão quente mesmo tão cedo. Lavei o rosto na pia engordurada do banheiro e fiquei encarando o espelho. Que foi, Vicente? Falei para mim mesmo, voz rouca. Tá fugindo de quê, cabra? Não era a falta de carga que incomodava, nem o sono empurrado no café-ralo. Era outra coisa. Um silêncio dentro do peito que berrava mais alto que qualquer motor. Foi aí que o nome dela bateu no rádio da memória. Maria Helena. 10 anos e o rosto dela ainda aparecia do nada, como farol alto em curva fechada. A gente se separou na tora, cada um seguindo seu rumo. Ela ficou na cidade, virou gente graúda, policial. Eu? Continuei no trecho, feito formiga em trilha, carregando o Brasil nas costas. Voltei pro caminhão, joguei o corpo no banco, suspirei fundo. O ronco da Scania ligando de novo foi como o coração retomando batida. E aí, como quem joga lenha em fogo apagado, recebo uma mensagem no zap do Júlio, amigo das antigas. 20. Preciso falar contigo. É sobre a Maria Helena, urgente. Meu apelido de estrada, 20, veio do tempo que comecei novo na boleia, com 20 anos rodando com os véios da transportadora. Mas fazia tempo que ninguém me chamava assim. Só quem conhecia meu passado usava esse nome. Toquei o dedo no botão de voz e respondi seco. Fala, Júlio. Que bucha é essa logo cedo? Do outro lado, silêncio. Aí veio a resposta, nervosa, picotada. Ela tá na PRF agora, tá parando geral. Patrícia vai passar pela mão dela amanhã na BR. Tô com medo do que pode acontecer, irmão. Patrícia, a mulher dele, nova, gente boa, mas sempre com aquele olhar de quem sabe que carrega uma sombra atrás. E agora, por essas voltas do destino, a sombra tinha farda. Engatei a marcha e saí do posto. O cheiro do óleo diesel se misturava com um aperto no peito. Lá fora, o sol já queimava com gosto. Na boleia, só eu, a Scania e um passado que teimava em voltar por trás do retrovisor. Cada KM dali pra frente tinha gosto de coisa mal resolvida. E eu sabia, a estrada ia cobrar caro. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido?
A voz do Júlio chegou meio tremida no viva voz. A Scania 113 bicudo azul seguia firme no asfalto, mas dentro de mim, tudo estava meio solto. 20, eu tô ligando porque não sei mais com quem contar. Ele disse, soltando o ar no fim da frase. Você lembra da Maria Helena, né? Lembrar? Engatei uma risada seca. Difícil é esquecer. Silêncio do outro lado. Só o barulho da estrada. O zunido constante dos pneus na pista. Então, ela virou PRF. Tá no trecho entre Registro e Curitiba. O problema é que ela não é mais só firme. Ela tá abusando, parceiro. Tá humilhando gente. E agora, parece que cismou com a Patrícia. Aquela última frase bateu diferente. Doeu mesmo, porque Patrícia, pelo que eu conhecia dela, era da paz. Daquelas que falava com os olhos baixos, mas a alma lá em cima. E Maria Helena? Ah, Maria Helena nunca gostou de ser deixada para trás. Você tá me dizendo que a Maria Helena vai parar a Patrícia só para causar? Tô dizendo que ela já sabe quem é a Patrícia. Já cruzaram em um evento da polícia. Trocou farpa, clima pesado. Agora ela tá armando uma operação de abordagem na BR-116. E não é só uma blitz, 20. É pessoal. A respiração dele ficou pesada. No fundo ouvi barulho de TV ligada e um choro de criança. Vida comum. Júlio tinha virado pai. Tava no mundo que eu deixei para trás. E o que você quer que eu faça? Perguntei, mantendo a voz firme, mas por dentro, um reboliço danado. Eu quero que você esteja por perto. Só isso. Você ainda tem o respeito dos caras da estrada, da turma da PRF. Se você aparecer por lá, talvez ela pense 2 vezes. O pedido me pegou de jeito, porque não era só vigiar uma blitz. Era voltar para uma ferida aberta. Era olhar nos olhos de quem um dia eu amei e abandonei. E você, Júlio, vai se esconder atrás da cortina e esperar o circo pegar fogo? Eu sou polícia, 20, mas ela também é. E eu não posso me meter do jeito que queria. Patrícia tá com medo, eu tô com medo. Suspirei, segurando firme o volante. A Scania seguia na pista, engolindo quilômetros, mas a mente já estava lá adiante, onde as placas diziam próxima fiscalização 5 km. O som do rádio chiava de novo. Cortei, desliguei o viva-voz. Queria silêncio, queria pensar. Mas pensar na Maria Helena era como jogar lenha em fogueira velha. Eu ainda lembrava da noite que a deixei com a mala pronta na varanda e parti sem olhar para trás. Na época, eu dizia que era pela estrada. Hoje, sei que era covardia mesmo. Ela ficou, cresceu, subiu de posto e agora parece que decidiu acertar as contas. Só que não comigo, com a mulher de outro. Mais tarde, parei num ponto de apoio em Miracatu. Café quente, pão na chapa e a mente a 1000. A moça da lanchonete me reconheceu. Ô, seu 20, você sumiu daqui. Que fim levou? Tava batendo lata por outros lados. Agora voltei pro sul. Viu que a PRF tá pegando pesado ali perto de Juquiá? Uma loira brava que só ela arrepiou. Maria Helena. Tava mesmo fechando o cerco. Fiquei ali olhando o fundo do copo de café quando meu celular vibrou de novo. Mensagem da Patrícia. Oi, Vicente. Sei que você não me conhece direito, mas o Júlio disse que posso confiar. Eu só quero passar por essa estrada em paz. Não quero confusão. Me ajuda, por favor. O peso bateu. Forte, porque agora não era só sobre Maria Helena. Era sobre mim, sobre o que eu fui. E sobre o que eu podia ser agora. Levantei e deixei umas moedas no balcão, subi de novo na nave, liguei o motor. O ronco da Scania pareceu mais alto que o normal. Quase como se ela soubesse que o que vinha pela frente não era carga comum. Vamos nessa, velha companheira. Falei baixinho. A estrada chamou, e dessa vez, não é só frete não. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim,
De qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido? O dia clareava com gosto de poeira e diesel no ar. A Scania 113 bicudo azul já tinha rodado uns bons quilômetros desde a última parada. O sol vinha de frente, batendo no para-brisa, me obrigando a baixar a pala. E mesmo com a estrada lisa, sem trânsito, meu pensamento estava todo embaralhado. Eu ainda não sabia o que fazer. Júlio me jogou a bomba no colo e saiu de fininho. E agora, para completar, era a própria Patrícia que estava me procurando. Nunca falei mais que 2 dedos de prosa com ela, mas o tom da mensagem dela, rapaz, dava para sentir o desespero nas palavras. Parei num acostamento, desliguei o caminhão e chamei no zap. Patrícia, aqui é o Vicente. O Júlio me explicou por cima. Vamos conversar direito? Ela respondeu quase na hora, como quem já estava esperando. Vicente, eu não quero causar confusão, mas eu sei que a Maria Helena não me suporta. E essa história de blitz bem no trecho que eu vou passar, tá estranho. Eu tô com medo do que ela pode fazer. Mas você tem algo errado no carro, documento atrasado? Tá tudo certo, revisado, pago, seguro em dia. Eu só quero passar sem vexame. Fechei os olhos e respirei fundo. Aquilo já não era mais suposição. Era um pedido. De mulher para homem, de estrada para estrada. E aí, meu velho, meu coração de bruto não deu conta. Tá bom, me diz o dia e o horário. Eu vou estar por perto, de longe, mas olhando. Qualquer coisa, eu apareço. Obrigada, de verdade. O Júlio disse que cê era firmeza. Desliguei, liguei a Scania e segui viagem. Mas o som do motor agora batia diferente. A lembrança da Maria Helena veio com força. E não era lembrança boa, não. Era da última vez que vi ela chorando, sentada na beira da cama, me pedindo para ficar. Você só pensa nesse caminhão, Vicente. Ela gritou na época, a voz embargada. Eu sou só mais uma carga para você? Não fala besteira, mulher. Eu retruquei na defensiva. Eu só quero dar certo. Só isso. Então vai. Vai dar certo com tua Scania. Porque comigo você já desistiu faz tempo. Saí naquela noite sem olhar para trás. E agora, 10 anos depois, o destino estava me obrigando a encarar o que deixei para trás. Já era tarde quando cheguei num posto em registro. Estacionei perto de uma muriçoca que fumegava de tanto subir serra. Um caminhoneiro sentado no banco da lanchonete reconheceu minha nave. Aí, ó, olha o 20 aí, tá sumido, parceiro. Rodando quieto, bicho. Muito trampo, pouca conversa. Ficou sabendo da loira da PRF ali na serra? Tá parando geral. Fez um comerciante tirar até o som do carro para fiscalizar. Estão dizendo que ela tem um esquema com scanner OBD2, pega qualquer coisinha para meter multa. Loira? PRF? Fingi desinteresse. É, loira, brava, nariz empinado. Gente boa, mas não leva desaforo. Se olhar torto, ela já manda pro guincho. Era ela, Maria Helena. O nome não foi dito, mas o retrato era igual. Voltei pro caminhão, encostei a cabeça no volante. O que ela queria? Acertar as contas comigo? Mostrar para o mundo que ainda tinha poder sobre meu nome? Ou talvez ela só não conseguiu enterrar o passado, assim como eu. A verdade é que Patrícia estava no meio de um tiroteio emocional que não era dela. E o Júlio, que se dizia homem, estava lavando as mãos. Eu estava de novo naquele dilema. Rodar reto e fingir que nada é comigo? Ou parar e enfrentar a poeira que deixei acumulada lá atrás? Foi aí que recebi outra mensagem, dessa vez do Júlio. Mano, valeu mesmo. Eu devia estar fazendo isso, mas eu travei. Confio em você. Engatei a primeira, saí devagar do posto. A noite já caía e o ronco da Scania bicudo parecia mais pesado, mais reflexivo. Amanhã cedo, a Patrícia ia passar no trecho e eu ia estar lá. Não sei o que Maria Helena vai fazer, mas uma coisa é certa. Se ela tentar jogar sujo, vai ter que encarar o homem que ela deixou para trás. E dessa vez, eu não vou desviar o olhar. O dia amanheceu nublado em registro, mas o calor já batia no couro antes das 7.
Acordei com o barulho de um toco descarregando soja no pátio, aquele rangido seco da carroceria e o baque das sacas batendo no chão. Estiquei o corpo, espreguicei e desci da boleia ainda com o gosto amargo do café da noite anterior na garganta. A Scania 113 bicudo azul estava ali, linda como sempre, descansando sob o sol. Minha companheira de guerra, a nave. Mas eu sabia que antes de seguir viagem precisava dar uma geral. Não era só o caminhão que estava pesado. Era o clima também. Tinha algo no ar. Presságio, talvez. Aquela sensação que só caminhoneiro raiz entende quando a estrada começa a falar antes da curva aparecer. Fui direto na oficina do posto. O Zé da borracharia, velho conhecido, veio me receber limpando a mão na calça. Ô, 20, quanto tempo! Vai rodar até onde dessa vez? Curitiba. Mas antes, preciso que você dê um grau no scanner automotivo e veja os freios. Quero tudo no jeito, amanhã o bicho pode pegar. Ele levantou a sobrancelha curioso. Que foi? Pegou uma bucha daquelas? Não é carga, Zé. É história. Só confere tudo pra mim. Hoje não tô com cabeça pra explicar. Enquanto ele começava os testes, me afastei e fiquei observando. A Scania lá, toda azulzão, impecável na lataria. Mas por dentro, eu sabia que era ela que me mantinha inteiro. Desde o fim com a Maria Helena, foi nessa boleia que eu chorei calado, que dormi nas madrugadas de chuva, que escapei de perder o juízo. Zé me chamou. Os freios estão firmeza, mas o scanner estava acusando erro na leitura do sensor de pressão. Coisa besta, mas se algum guarda mais abusado escanear, pode dar margem para encrenca. Encrenca. Aquela palavra grudou no meu ouvido como grito no meio de feira. Encrenca era exatamente o que eu queria evitar, principalmente para Patrícia. Não dava para arriscar. Conserta, Zé. Troca o que precisar, não quero deixar ponta solta. Fechado. Mas me fala, essa história aí tem nome? Pensei em mentir, mas a língua coçou. Maria Helena. Ele arregalou os olhos. Aquela? Aqui era tua mulher? Você tá mexendo nesse vespeiro de novo, 20? Eu não fui atrás dela, Zé. Foi o destino que empurrou. Ela tá na PRF agora. E parece que quer descontar no presente o que a gente deixou no passado. Zé balançou a cabeça pensativo. Rapaz, mulher ferida e estrada não combinam. Cuidado para não rodar com o coração mais pesado que o caminhão. Dei um leve sorriso, mas era forçado. O coração já estava carregado e eu sabia disso. Só que agora não era mais sobre mim. Era sobre Patrícia. Sobre proteger alguém que não tinha culpa nenhuma do que ficou para trás. Voltei para o caminhão, peguei meu rádio e liguei na frequência dos caminhoneiros. Fiquei escutando os papos por um tempo. Sempre tem um assunto quente rolando, e ali não foi diferente. Alguém aí passou pela PRF de Juquiá hoje cedo? Perguntou um colega. Passei, sim. A loira estava com o scanner na mão. Parecia que queria achar pelo enhovo. Parou até caminhão de leve, sem carga. Outra voz completou. Você tá falando da Maria Helena, né? Aquela é linha dura mesmo. Já vi gente chorar depois de abordagem dela. Não passa uma agulha. Desliguei o rádio. A tensão no peito só aumentava. Se ela tratava assim quem não conhecia, imagina alguém com nome e sobrenome que ela não engole. O celular vibrou. Mensagem da Patrícia. Tô saindo amanhã às 7h. Trecho programado. Registro até Curitiba. Se der qualquer coisa estranha, eu te aviso. Obrigada de novo. Li e reli a mensagem. Não sabia se sentia orgulho ou tristeza por ter que proteger a mulher de outro da minha ex. Ironia fina da vida essa. À noite, não dormi. Só fiquei ali, deitado no banco da boleia, com a Scania desligada e o pensamento rodando sem GPS. O que será que a Maria Helena estava sentindo? Vontade de vingança? Dor guardada? Ou só frieza mesmo? De manhã, quando o primeiro raio de sol cortou o céu, eu já estava de pé. A Scania revisada, abastecida e pronta para rodar. Mas dessa vez, o frete não era carga nem encomenda. Era algo muito mais pesado. O passado voltando pelo retrovisor. Eu não sabia como ia ser.
Não sabia se ia conseguir segurar a barra, se ia ter que olhar nos olhos dela e fingir que não doeu. Mas uma coisa era certa: eu ia estar lá. Porque às vezes a gente não escolhe o trecho, mas escolhe como atravessa ele, e essa travessia ia ser longa. O céu estava limpo quando deixei o pátio do posto em registro. O sol, nascendo por trás das montanhas, desenhava um brilho no capô da minha Scania 113 bicudo azul, como se ela mesma soubesse que a viagem de hoje não era qualquer uma. Engatei a marcha, ajeitei a pala e deixei o ronco do motor cantar seu hino. Bora, minha nave. Hoje a estrada vai contar mais do que quilômetros. Saí de São Paulo com destino a Curitiba. Mas o coração estava mais pesado que a carga de concreto armado. Não tinha nem o cheiro doce de areia doce, nem a leveza de um caminhão de leve. Era peso emocional, daqueles que nem balança registra. No rádio PX, a galera já estava alvoroçada logo cedo. Alguém confirma a loira da PRF no trecho do KM 354? Perguntou um voz firme. Afirmativo, parceiro. Ela tá encostando até trucado com documentação em dia. Mexeu até em mala de família. Vixe, essa mulher não perdoa nada. Vai catar agulha no palheiro até achar uma desculpa para multar. Eu segurei firme no volante. Era ela, Maria Helena. Não tinha mais dúvida. Cada relato que ouvia era como levar uma pancada no estômago. Não era só uma operação, era pessoal. E o medo agora não era só pela Patrícia, era também pelo que eu podia acabar relembrando. Porque a verdade é que estrada tem disso. Às vezes a gente acha que está indo para frente, mas é só o passado fazendo curva e voltando por outro caminho. Passei por uma praça de pedágio, em Miracatu. A atendente me deu bom dia com um sorriso que eu nem consegui retribuir direito. A cabeça estava rodando mais que o cardan da Scania. Ali, no trecho antes da Serra do Cafezal, diminui o ritmo. Olhei para o retrovisor. Nada atrás, só a pista vazia e o céu abrindo espaço para as nuvens. Mas o pressentimento não me deixava. Foi aí que ouvi uma voz familiar no rádio. 20, tá rodando por aí? Reconheci na hora. Era o Luizão, companheiro de estrada de longa data, desses que se confia até com os olhos fechados. Tô sim, Luizão. Indo pro sul, que conta? Cuidado ali no 360. Blitz montada. Tão mexendo em tudo. E parece que a PRF tá com sangue nos olhos hoje. Tô vendo tua Scania pelo rastreador. Não passa batido, não. Valeu, irmão. Qualquer coisa, grita. Desliguei o rádio, mas o coração continuava chiando. O plano era simples: rodar devagar, observar de longe, proteger a Patrícia se a coisa azedasse. Mas a vida nunca segue o plano, né? Numa parada estratégica, num recuo da estrada, parei a Scania. Desci, estiquei as pernas. O barulho do motor resfriando parecia um suspiro. Tirei o boné, passei a mão na testa suada. Peguei o celular. Nenhuma nova mensagem da Patrícia. Será que ela já passou? Pensei alto. Entrei em contato com o Júlio. E aí, já sabe se ela saiu? Saiu faz 15 minutos. Disse que ia devagar, para não chamar atenção. Assenti em silêncio. Era agora. Voltei para a cabine e engatei a marcha. A Scania respondeu com seu ronco forte, como se dissesse: "Vambora, guerreiro, tamo junto." Cada curva da serra parecia mais apertada. A paisagem linda, mas meus olhos só buscavam placas da PRF, viaturas escondidas, qualquer sinal de blitz. E então vi, lá na frente, num acostamento alargado, 3 cones laranjas, uma viatura parada e uma mulher de colete amarelo, loira, cabelos presos num coque, gesticulando com a mão para um carro encostar. Era ela. O coração deu um tranco. A boca ficou seca. Ela estava lá, como se tivesse esperado por esse momento. Mas o carro que ela mandava parar não era da Patrícia. Ainda. Passei de leve, olhando de canto de olho, sem chamar atenção. Ela não me reconheceu. Ainda não. Estacionei mais adiante, num recuo estratégico. O ponto perfeito para observar sem ser visto. Agora era só esperar. A Patrícia estava a caminho e a Maria Helena também.
E eu, no meio disso tudo, ia ter que encarar mais do que uma blitz. Ia encarar uma parte de mim que eu achava que já tinha deixado lá atrás, em algum posto esquecido qualquer. Mas parece que a estrada tem memória. E hoje ela resolveu me lembrar. O relógio do painel marcava 10h12 quando entrei no posto Dom Camilo, um dos mais conhecidos da região. Era nosso ponto de encontro. Patrícia tinha mandado a localização meia hora antes, e eu combinei de encostar para dar uma palavra com ela, olho no olho. Não gosto de me meter na vida dos outros, mas dessa vez, você sabe quando a estrada chama diferente. E eu atendi. Estacionei a Scania 113 bicudo azul num canto estratégico, de frente para a saída. Sempre faço isso. Precaução de velho de estrada. Nunca se sabe quando vai precisar sair no tapa ou no tranco. Desci, dei aquela esticada no corpo, senti o calor do sol batendo na lataria. O diesel ainda estava fresco no tanque, mas o coração, esse já estava rodando fazia dias. Vi o carro dela chegando, um sedã prata simples, mas alinhado, rodas limpas, faróis ligados. Dirigindo ela, Patrícia. E logo de cara, senti. Ela não era como Júlio pintava, não. Tinha presença, firmeza no olhar, postura de quem já encarou muita coisa na vida. Mas por trás da força, tinha um tipo de cansaço que só quem vive com medo conhece. Ela estacionou ao lado da minha Scania, desligou o carro e desceu. Caminhou até mim com passos curtos, olhando direto nos meus olhos, sem rodeio. Vicente? 20, no trecho. Estendi a mão. Ela a apertou forte. Obrigada por vir. Não precisa agradecer. Se tem alguém que precisa pedir desculpa, é o destino, por colocar você no meio disso tudo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O movimento do posto seguia. Caminhoneiro abastecendo, gente tomando café, buzina de cara chata anunciando manobra. Mas ali, naquele pedaço de chão, parecia que só nós dois existíamos. O Júlio me contou o básico, ela disse, mas eu precisava ver você, saber se era de verdade. E agora que estou olhando, é estranho, porque não sei se fico aliviada ou com mais medo. Medo? Ela desviou o olhar por um segundo. A Maria Helena te conheceu de um jeito que eu nunca vou conhecer o Júlio. E isso me faz pensar se essa história toda não é maior do que eu consigo entender. Senti o peso das palavras e do silêncio que veio depois. Era verdade. Maria Helena me conheceu no auge e no fundo do poço. Dormimos em rede presa na carroceria de bicheira. Tomamos banho de mangueira em posto de beira de estrada. Dividimos marmita esquentada no fogão de pobre do cabeçote. Não era um amor leve. Era bruto, cheio de tranco. Mas isso ficou para trás, ou deveria. Olha, Patrícia. Comecei, tentando escolher bem as palavras. O que teve entre mim e ela ficou lá atrás. O que me trouxe até aqui foi o respeito por você, pelo teu jeito de pedir ajuda, por não abaixar a cabeça mesmo sabendo que o jogo está armado. Ela respirou fundo, olhou para o horizonte. O vento jogava os cabelos dela para o lado, e por um momento eu vi uma tristeza bonita naquele olhar, daquelas que a gente respeita só de ver. Eu não quero confronto, Vicente, só quero passar. E vai passar. Eu prometo que vou estar por perto, de longe, sem interferir. Mas se ela cruzar a linha, eu apareço. Ela assentiu e pela primeira vez sorriu, de leve, mas sincero. E se ela reconhecer você? Aí a história muda de rumo, mas a gente atravessa a curva quando ela aparecer. Por enquanto, segue tua viagem. Fica atenta. Tranquila, confia. Nos despedimos ali mesmo. Ela voltou para o carro, ajeitou os óculos no rosto e ligou o motor. Me deu um último aceno antes de partir. Fiquei olhando o carro sumir na saída do posto. A Scania ao meu lado parecia inquieta, como se soubesse que a missão estava só começando. Subi de volta na boleia, liguei o rádio, ajeitei o banco. Vambora, guerreira. Hoje a gente roda pela verdade. E engatei a marcha, porque a estrada já estava traçada. E eu, mais do que nunca, estava pronto para seguir nela. A Scania 113 bicudo azul deslizava pelo trecho da BR como se tivesse vida própria.
O ronco do motor abafava o mundo lá fora, mas por dentro eu escutava tudo, cada suspiro da estrada, cada boato que surgia no rádio PX. E foi num desses chiados entre uma música brega e outra que veio a primeira pista concreta. Alô, alô, copiado aí. Atenção no trecho do KM 371. A loira tá na ativa de novo. Parou 3 tocos, 2 caminhão de leve e até uma geladeira deitada. Tá escaneando tudo com aquele tal de OBD2, achando problema onde não tem. Cê tá falando da PRF loira? Outra voz entrou. Aquela que fica parada com a mão no quadril e o scanner no peito? Essa mesma. Postura de quem tá caçando coisa, não de quem tá cuidando de segurança. Fiquei quieto. Não falei nada, mas por dentro a mente acelerou. Loira, PRF, scanner OBD2, tudo se encaixava. Era a Maria Helena. Só podia ser ela. E o jeito que os caras falavam, como se ela fosse um radar de problema, como se bastasse ela olhar para uma placa que o caminhão já dava falha. Diminui a velocidade. Não queria chamar atenção. Encostei num recuo da pista, peguei o rádio e fui direto na frequência alternativa, onde os mais velhos trocam ideia fora da gritaria da turma nova. KP, CAP. Alguém na escuta aí que passou pelo 371 hoje. Silêncio. Depois de uns segundos veio uma voz grave. Quem fala? Aqui é o 20, na boleia da Azulona. Ah, o 20. Tu ainda tá rodando, véi. Pensei que já tinha pendurado a chave. Tô rodando sim, parceiro. Preciso saber da loira da PRF. Confirmado que é ela? Confirmado. Maria Helena. Tá com farda, postura e autoridade para parar até avião se quisesse. Mas tem coisa estranha. Ela não tá só fiscalizando, tá provocando. Vi ela gritar com um moleque novo, um chapa. Fez o guri quase chorar no acostamento. Fechei o punho no volante. Era ela mesmo. E pior, tava pior do que eu lembrava. Não era só firmeza, era abuso. E o scanner? Perguntei. Tá usando mesmo? Direto. Qualquer coisinha. Ela mete o scanner e já vem com aquela conversa técnica. Só que ninguém entende nada. Multa, apreensão, medo. Parece que ela está descontando alguma coisa no volante. Agradeci, desliguei o rádio e fiquei ali. Motor ligado, mente a milhão. A imagem dela com aquele equipamento na mão, vasculhando caminhões, procurando defeito como quem procura briga, não saía da cabeça. Maria Helena sempre foi intensa, nunca fez nada pela metade. Quando me amou, foi com o corpo inteiro. Quando me odiou, foi com a mesma força. E agora, parecia que tinha transformado a dor em protocolo, em regra, em punição. Olhei para o celular, nenhuma mensagem nova da Patrícia. Devia estar rodando em silêncio, tensa, esperando o pior. E eu aqui, tentando entender qual seria o movimento certo. Voltei para a estrada. O trecho começava a estreitar. Viatura lá na frente, cones, sinal de fiscalização. Mas ela não estava ali. Era outro grupo da PRF, com 2 homens. Passei sem ser parado. Mais adiante, num posto pequeno perto de Juquiá, encostei para tomar um café. Na lanchonete, um grupo de 3 caminhoneiros conversava alto. E ela parou o meu trucado, mesmo com a nota em dia. Disse que o escapamento estava com ruído fora do padrão. Que padrão é esse? Nunca vi norma de barulho no ronco. A mulher tá braba. Parece que tem raiva da categoria. Tá tirando o ganha-pão da gente no grito. Me aproximei devagar. Um deles me reconheceu. E aí, 20? Escutou o bafafá? Tô ouvindo mais do que gostaria, parceiro. Ela tá nessa vibe faz tempo? Uns 3 meses já. Mas essa semana piorou. Parece que ela tá com o cão no corpo. Peguei o café, sentei na ponta da mesa. O gosto estava forte, meio amargo, mas serviu para acordar mais do que a cafeína. A verdade é que as pistas estavam todas ali. Maria Helena estava usando o cargo como escudo e o scanner como arma. Só que agora ela estava prestes a cruzar com alguém que conhecia o caminho de volta do coração dela. E esse alguém era eu. O trecho estava tranquilo, mas minha cabeça não. A Scania 113 bicudo azul seguia firme, cortando o asfalto feito navalha no couro, mas dentro da boleia
Era só lembrança me atropelando sem freio. Passei por um campo aberto, daqueles que o sol reflete no capô e cega a gente por um segundo. E foi nesse segundo que ela voltou de vez na minha memória. Maria Helena. Do jeito que era no começo, cabelo solto, riso fácil, cheia de sonho no peito e farda ainda novinha. A gente se conheceu num encontro de caminhoneiros em Itapetininga. Eu tinha acabado de trocar o motor da Scania. Ela tinha acabado de passar no concurso. Sentei ao lado dela por acaso numa roda de prosa e em menos de meia hora parecia que a gente já se conhecia de outras vidas. Você vive mais na estrada que em casa? Ela perguntou naquele dia, me encarando com aquele olhar direto. A estrada é meu lar, ué, respondi sorrindo de canto. Então você vai ter que aprender a dividir ele, ela disse, e me calou. E assim foi. Nos primeiros tempos tudo era encaixe. Ela entendia meus silêncios e eu respeitava a rotina dela, cheia de plantão e cansaço. Quando a gente se via, era explosão de abraço, conversa até de madrugada, riso bobo. Mas a vida não sustenta amor só com carinho. Quando a realidade bate, ou a gente firma o pé ou desanda. Ela começou a crescer na carreira. Pegava mais responsabilidade, mais carga emocional. Eu, por outro lado, peguei um contrato fixo de transporte no Sul que me deixava semanas fora. A gente começou a se desencontrar no relógio, na agenda e, pior, no coração. Me lembro como se fosse ontem. Cheguei em casa depois de 15 dias rodando com carga de filé. Grana boa, mas moía o corpo. Encontrei ela sentada no sofá, farda no cabide e olhar distante. Helena, tá tudo certo? Ela só respondeu depois de um tempo. Vicente, hoje prenderam um moleque de 15 anos. Ele estava com arma, fugiu da abordagem, quase me atropelou. Eu fiquei a noite toda escrevendo o relatório, tremendo, sozinha. Eu sentei ao lado, tentei pegar na mão dela, mas ela recuou. E você? Você nem estava rodando, vivendo tua vida. Eu estava trabalhando, mulher, fazendo o que sempre fiz. E eu também estou trabalhando. Mas parece que meu sofrimento pesa menos que tua planilha de carga. Ali eu calei. E foi ali que perdi ela, sem perceber. A gota foi 2 semanas depois. Discutimos feio por uma besteira qualquer. Ela chorava, dizia que precisava de mim e eu só pensava no frete do dia seguinte. Helena, eu não posso recusar esse serviço. É contrato grande. Se eu perder, a transportadora me larga. E eu, Vicente, você já largou. No dia que fui embora, ela não olhou para mim. Eu fechei a porta, joguei a mochila no banco da Scania e parti. Achei que era só mais uma briga, que quando eu voltasse, a poeira tinha baixado. Mas quando voltei, só tinha o silêncio e o armário vazio. Nunca mais falei com ela. Nunca mais ouvi aquela voz que tanto me acalmava. O tempo passou, os pneus rodaram, os quilômetros se multiplicaram, mas o peso ficou. Porque não tem carga mais pesada que a culpa. E agora, ver ela na pista, farda da PRF, dura, seca, firme, era como olhar para uma versão dela que eu ajudei a construir. Talvez ela tenha vestido aquela armadura no dia que eu larguei a mão dela. O rádio voltou a chiar. Alerta aí, galera. Viatura da PRF avistada no KM 405. A loira tá ativa. Pista da direita travada. Desliguei. Não precisava mais confirmação. Eu sabia onde ela estava. E sabia que, de alguma forma, eu também estava lá. Porque toda escolha que fiz naquela época trouxe a gente para esse ponto. E, no fundo, uma pergunta martelava. Será que ela ainda vê meu rosto no meio da multidão de caminhoneiros que ela para? Ou será que virei só mais um que passou e não ficou? A Scania seguia. Mas eu já tinha parado faz tempo, lá atrás, naquela sala onde ela me pediu para ficar. E eu escolhi partir. Eu estava parado num posto de apoio depois da serra, tomando um café ralo, quando o celular vibrou. Era o Júlio. 20. Precisamos conversar. Agora. A voz dele estava diferente, nervosa, acelerada. Levantei, fui até a Scania e entrei na boleia para falar com mais privacidade. Manda, tô ouvindo.
Acabei de receber um aviso de um colega da PRF. A Maria Helena está montando uma operação especial amanhã, KM 410. E, segundo ele, o nome da Patrícia já está na lista de veículos a serem abordados. Lista? Falei mais alto do que queria, fechando a mão no volante. Vocês estão de sacanagem, é? É sério, 20. Essa abordagem não é normal. O jeito que ele falou, parece que ela quer dar um recado. Patrícia vai passar bem nesse trecho, justo nesse horário. Respirei fundo. O coração apertou no peito. A estrada estava armando uma daquelas curvas traiçoeiras que você sente o caminhão puxar para o lado e não tem acostamento. E você, Júlio, vai deixar ela passar por isso sozinha? Eu estou tentando fazer o que posso dentro do sistema. Mas se eu for para cima agora, a Maria Helena vai usar isso contra mim. Pode até dizer que estou tentando proteger a Patrícia por medo de alguma coisa. Eu sou servidor público, parceiro, tenho limite. E eu sou caminhoneiro. Não tenho crachá para esconder atrás, mas tenho memória e consciência, silêncio do outro lado. Por favor, só fica por perto. Se der ruim, você entra. Só tua presença já muda o clima. Ela respeita você mesmo com raiva. Só você tem chance de conter isso antes que vire uma humilhação pública. Desliguei sem responder. Fiquei ali por uns minutos, olhando pela janela da cabine. Os carros passavam, o vento balançava as bandeirinhas do posto e tudo parecia normal. Mas por dentro, não tinha nada em paz. Maria Helena, agora oficial da PRF, usando o sistema para acertar conta com o passado. E a Patrícia, sem nem saber o tamanho da bomba que estava prestes a cair no colo. Liguei o motor da Scania. O ronco preencheu o silêncio. Minha velha companheira parecia entender. Engatei a marcha devagar, como quem vai para uma missão e não para um frete qualquer. Dirigi até o trecho indicado. KM 410. Faltavam poucos quilômetros, mas o estômago já estava embrulhado. Cada curva parecia demorar mais que o normal. A paisagem perdia cor. Só o azul da viatura da PRF se destacava lá longe, parada num recuo. Vi o movimento. Cones, faixa sinalizando fiscalização, 2 agentes ajeitando os cavaletes. E ela, Maria Helena. Mesmo de longe, reconheci o jeito de andar, a postura, o coque firme no cabelo, farda alinhada, fria, rígida, imparável. Mas tinha algo a mais naquela cena. Um equipamento novo no carro dela. Era o tal Scanner OBD2. Um modelo portátil que permitia leitura de falhas até com o carro desligado. Não era só fiscalização. Era um interrogatório com verniz de lei. Encostei minha Scania num ponto mais afastado, atrás de umas árvores, mas com visão clara do trecho. Desliguei o motor. O silêncio voltou, mas dentro de mim o motor seguia roncando. Peguei o celular. Nada de mensagem da Patrícia. 5 minutos, 10, 20, e então vi o carro dela, o mesmo sedã prata do outro dia. Rodava tranquilo, sem pressa, provavelmente sem saber que estava prestes a cair numa emboscada emocional. Vi a viatura piscar a luz e Maria Helena levantar o braço. Encosta! O carro da Patrícia saiu da pista e parou no acostamento. A cena estava prestes a começar. E algo me dizia que essa abordagem ia ser diferente. Não pela PRF, mas pelo peso do passado que estava prestes a explodir no presente. Abaixei o banco da Scania, mas deixei a porta entreaberta. Se a coisa saísse do controle, eu ia aparecer. E dessa vez, eu não ia fugir. Nem dela, nem de mim mesmo. O caminhão estava parado, motor desligado. E o mundo parecia girar mais devagar ali dentro da cabine. A viatura da PRF seguia firme no KM 410. Maria Helena já tinha parado o carro da Patrícia. E eu ainda estava com a mão no volante, entre engatar a marcha ou seguir viagem, como se nada tivesse acontecendo. Dava para fingir. Era só virar a chave, tocar para frente e deixar o passado para trás. De novo, fazer o que sempre fiz. Acelerar e sumir. Mas você sabe quando o coração não bate no ritmo do motor? Pois é,
Eu olhava para o retrovisor, via a Patrícia descendo do carro, ajeitando os cabelos, e sentia a alma travada, igual freio de carreta em descida molhada. Ela estava sozinha. Júlio nem sinal. E eu ali, sabendo de tudo, com a chance de mudar o rumo, ou virar as costas. Suspirei. A imagem da Maria Helena, farda esticada, coldre no cinto e aquele olhar que eu conhecia bem, apareceu nítida. Aquilo não era fiscalização. Aquilo era ajuste de contas. E o problema é que a conta não era da Patrícia, era minha. Fechei os olhos por um segundo. Lembrei da última vez que eu virei as costas para uma mulher pedindo ajuda. Lembrei da voz embargada da Helena, pedindo para eu ficar quando a carreira dela estava afundando e eu escolhi uma carga de filé no sul ao invés de segurar a barra com ela. Não ia repetir esse erro. Liguei a Scania. O motor respondeu com um ronco grosso, daqueles que sacode o coração do bruto. Engatei a marcha com força. Meu retrovisor tremia, mas minha decisão estava firme. Fui devagar, pé leve, observando tudo. Encostei a uns 50 metros da Blitz, numa entrada de terra batida. Desliguei o farol, deixei o motor ligado. Desci com calma, sem alarde. Vi a Patrícia de braços cruzados, ouvindo a Maria Helena fazer perguntas que não pareciam padrão nenhum. O tom era mais alto do que precisava, o olhar mais afiado do que a lei permite. Cheguei devagar. Fiquei a poucos passos, sem ser notado ainda. Patrícia olhou na minha direção, como se sentisse minha presença. A expressão dela mudou. Um misto de alívio e medo. Como quem vê um salva-vidas e uma tempestade ao mesmo tempo. A Maria Helena se virou lentamente. Olhou para mim como se tivesse tomado um soco no estômago. Ficou muda por alguns segundos. Depois, soltou num tom firme. Vicente, eu mesmo. O que está fazendo aqui? Acompanhando, só observando por enquanto. Ela ficou séria. A tensão no ar dava para cortar com uma faca cega. Isso aqui é uma operação da PRF, não é sua área, caminhoneiro. E essa abordagem está parecendo mais pessoal do que técnica, agente. Ela mordeu os lábios, desviou o olhar por um segundo. Patrícia, do lado, continuava calada, mas agora parecia respirar de novo. Tá sugerindo o quê, Vicente? Tô sugerindo que você pense bem no que tá fazendo, porque não é só a farda que pesa não, tem história aí, tem dor e tem inocente no meio. Maria Helena deu um passo para trás. Os outros dois agentes da PRF, que estavam distraídos, começaram a se aproximar. Você tá me desafiando? Tô te lembrando quem você era antes disso tudo. E pedindo como homem que falhou com você no passado que hoje você não erre também. Ela ficou em silêncio. O scanner OBD2 ainda na mão, desligado. A respiração dela pesada, os olhos marejados, mas duros. E a abordagem está encerrada, disse, virando de costas. Pode seguir viagem, senhora Patrícia. Patrícia entrou no carro em silêncio. Passou por mim devagar, com os olhos molhados. Me lançou um olhar de gratidão que eu não vou esquecer nunca. Fiquei ali parado, vendo Maria Helena se afastar. Não tinha vencido, não tinha perdido, mas tinha feito o certo. E isso já era mais do que eu esperava daquele dia. Voltei para a Scania, fechei a porta com calma, o ronco do motor parecia mais leve, como se até ele soubesse que às vezes o maior peso da estrada não está na carga, está na consciência. A viatura estava lá, cravada no meio da pista, como uma muralha entre o antes e o depois. Eu estava encostado com a Scania um pouco mais adiante, só de butuca, com os vidros semi-abertos e o rádio desligado. Não precisava de som. A tensão já falava alto demais. De onde eu estava, dava para ver os carros sendo puxados para o acostamento. Um sedã branco, uma picape, um caminhão de leve e logo atrás, ela. O sedã prata da Patrícia vinha no fluxo, como quem não sabe que está indo direto para o olho do furacão. O braço da Maria Helena se levantou devagar, gesto seco, decidido. Encosta, senhora. O carro da Patrícia puxou para o lado devagar. Nenhum sinal de nervosismo no volante, mas eu conheço o olhar de quem já sabe que vai pagar um preço sem ter culpa.
E foi exatamente esse olhar que vi quando ela desceu do carro. Cabelo preso, postura firme, mas a tensão marcava o jeito de segurar os documentos. Maria Helena se aproximou. Corpo ereto, óculos escuros, uma prancheta na mão e o scanner OBD2 pendurado no colete. Frieza absoluta, nem sinal de emoção. Para qualquer um ali, era só mais um agente da PRF fazendo o trabalho. Mas eu sabia. Aquilo era pessoal. Ela não olhou 2 vezes para o documento, já foi direto no carro. Abriu a porta, pediu para Patrícia ligar o motor, acelerou, escaneou a central eletrônica do carro com aquele aparelhinho que virou símbolo do abuso. Ficou de cara feia, como quem procura erro onde não tem. Patrícia tentava manter a calma. Tem algo de errado, agente? Ainda não, senhora, respondeu Maria Helena seca. Mas vamos ver. A forma como ela disse, vamos ver, me deu um nó no estômago. Aquilo não era fiscalização, era ameaça velada. Outro carro foi liberado. Um caminhoneiro desceu resmungando, mas saiu. Só o carro da Patrícia continuava ali parado. Ela parecia a única presa da caça do dia. Aí algo mudou. Maria Helena olhou direto para os olhos da Patrícia e a expressão dela endureceu de um jeito que eu conhecia bem. Era aquele olhar que ela dava antes de tomar uma decisão que sabia que ia machucar alguém. Senhora Patrícia, vou precisar que desça e abra o porta-malas. Patrícia hesitou. Mas por quê? O que foi identificado? Maria Helena estreitou os olhos. Procedimento padrão. Aquela frase gelou meu sangue. Procedimento padrão pode significar qualquer coisa na boca de alguém com intenção. Patrícia respirou fundo, caminhou até a traseira do carro e abriu. Nada demais. Estepe, garrafa d'água, uma mochila. Maria Helena mexeu, revistou, passou o scanner de novo. Nada, mas não era sobre achar algo. Era sobre mostrar quem mandava ali. A tensão crescia. Eu apertava o volante como se fosse a rédea de um cavalo bravo. Meu dedo tremia sobre a chave. Qualquer movimento em falso e eu ia sair dali direto para a linha de fogo. Maria Helena voltou a se posicionar de frente para Patrícia. Agora mais próxima, falando baixo, mas com firmeza. Você sabe quem eu sou, né? Silêncio. Sabe com quem tá lidando? Eu não consegui mais ficar parado. Liguei a Scania. O ronco grave do motor cortou o silêncio da cena. A cabeça de alguns agentes se virou. Patrícia também olhou para trás, como se sentisse que o socorro vinha vindo. Desci devagar. As botas tocaram o asfalto com firmeza. E caminhei, passo a passo, até chegar perto o suficiente para ser notado e para deixar claro que não era mais espectador. Maria Helena se virou devagar. Quando me viu, congelou por 2 segundos. Foi o primeiro momento em que a armadura dela rachou. Vicente! Eu só a encarei. Ela disfarçou o susto e virou de novo para Patrícia. Tá liberada. Pode seguir. Patrícia não falou nada. Nem olhou para trás. Entrou no carro e partiu devagar, mas com a alma aliviada. Fiquei ali, parado. Maria Helena me encarando. A farda parecia pesada naquele momento. O sol batia forte no rosto dela e o suor começava a aparecer. Você veio até aqui só para isso? Eu vim para impedir que você fizesse o que sabe que é errado. Ela abaixou os olhos. Pela primeira vez, sem resposta pronta. E eu sabia que aquilo ainda não era o fim. Era só o começo da verdadeira curva. Aquela que nenhum GPS avisa. Aquela que a gente só descobre quando já entrou. Quando desci da Scania, sentindo o asfalto quente sob as botas, não era só o motor que roncava pesado. Era o peito também. Aquele momento que a gente sabe que não tem mais volta. Cada passo que dei em direção à cena parecia puxar um fio invisível com tudo que a gente viveu e largou pelo caminho. Maria Helena se virou quando ouviu meus passos. Primeiro com a postura de quem está pronta para dar bronca em mais um curioso, mas aí parou. Os olhos dela me encontraram como quem reencontra um fantasma antigo e sabe que ele veio cobrar. Ficamos uns segundos ali, nos encarando, sem palavra, sem gesto. Só o vento passando por nós e o eco da estrada em volta.
Ela apertou os olhos como se quisesse confirmar se era mesmo eu. Era. Vicente? Saiu num tom baixo, quase sem fôlego. Eu só assenti com a cabeça. Não sorri, não falei, só deixei ela ver, me ver e lembrar. Ela vacilou. Por um instante, o corpo perdeu a firmeza. A prancheta desceu um pouco, o braço relaxou. O rosto dela, sempre tão rígido, tão profissional, se abriu numa rachadura que só quem conheceu o íntimo reconheceria. Ela não estava pronta para isso, nem eu. Mas ela se recompôs rápido. Subiu a prancheta de novo, ajeitou a postura e virou o rosto para Patrícia. Senhora, por favor, fique dentro do carro. Ainda não terminei a verificação. A voz voltou firme, quase fria, mas tinha um tremor por trás. Daqueles que só quem sabe onde olhar percebe, e eu sabia, conhecia cada detalhe daquele rosto, cada forma de esconder sentimento atrás da farda. Me aproximei mais, parei a uns 4 metros de distância. Não queria invadir nada, só mostrar que estava ali, presente, observando. O tipo de presença que ela não teve quando mais precisava e que agora aparecia quando ela menos queria. Maria Helena me lançou um olhar rápido de canto de olho e voltou para o procedimento. Documento do carro está em dia, nenhuma irregularidade aparente. Vou checar só o número do motor. Ela abaixou, como quem precisa mesmo olhar aquilo, mas era só para esconder o rosto. Eu sabia. Ela estava tremendo. A PRF mais dura do trecho, tremendo por causa de mim. E isso doeu mais do que qualquer multa que eu já tomei na vida. Enquanto ela fazia aquilo, os outros 2 agentes se entreolhavam. Claramente sentiram o clima. Um deles se aproximou devagar, tentou puxar papo comigo. Bom dia, senhor. Precisa de algo? Só observando. A senhora ali já me conhece. Ele estranhou, mas não insistiu. Voltou para o lado da viatura. O desconforto era geral. A Blitz virou um teatro sem roteiro. E eu, no meio, sem saber se era espectador, figurante ou personagem principal. Maria Helena voltou a se levantar. Entregou os documentos para Patrícia, ainda sem encarar diretamente nem ela, nem a mim. Pode seguir, senhora. Está tudo certo. Patrícia olhou para mim antes de entrar no carro. Não falou nada, mas o olhar disse tudo. Obrigada por não ter me deixado sozinha. Eu retribuí com um leve aceno. Nada mais era preciso. Ela entrou no sedã e foi embora devagar. A poeira levantou atrás do carro e ficou suspensa no ar, como as palavras que ninguém teve coragem de dizer. Maria Helena ainda estava ali, parada, firme por fora, um vulcão por dentro. Eu me aproximei mais um pouco, sem pressa, sem peso. Não precisava disso, Helena. Ela fechou os olhos por um segundo, inspirou fundo, depois falou sem virar o rosto. Você não sabe o que eu precisava, Vicente. Nunca soube. O soco veio seco, não era mentira, e eu não tinha defesa. Talvez, mas hoje eu tô aqui e tô vendo tudo. Ela virou de frente, finalmente. Os olhos marejados, mas a raiva ainda segurando firme a expressão. E por que agora? Por que justo hoje? Porque hoje eu entendi o que eu larguei e o que você carrega desde então. Ela balançou a cabeça entre raiva e tristeza. Como quem não sabe se chora ou xinga. Vai embora, Vicente, por favor. Eu fiquei parado por mais um instante. Queria dizer mais, mas percebi que não era a hora. Ela precisava daquilo, do controle, da distância, da armadura. Então só assenti, virei as costas e voltei para a Scania. O ronco do motor me recebeu como um velho amigo. Engatei a marcha. Saí devagar. No retrovisor, o corpo da Maria Helena ficou cada vez menor. Mas o peso, esse veio comigo. Porque tem coisa que nem a estrada dá conta de apagar. O barulho do scanner OBD2 apitando na mão da Maria Helena cortava o silêncio da rodovia como navalha. O visor piscava com códigos que eu sabia que não faziam sentido algum. Patrícia já estava do lado do carro, braços cruzados, tentando manter a postura firme, mas dava para ver no olhar dela que aquilo ali já tinha passado dos limites do aceitável.
A galera que passava pela estrada começou a diminuir a velocidade. Uns caminhoneiros encostaram do outro lado, começaram a observar. No posto mais próximo, 2 vieram a pé até o acostamento, como quem já tinha ouvido falar da PRF loira que gostava de achar chifre em cabeça de cavalo. A paciência me escapou como freio falhado em descida. Eu desci da Scania com o peito roncando mais alto que o motor. Já deu, Maria Helena. Ela virou rápido, ainda com o scanner na mão, tentando manter o controle da cena. Isso aqui não diz respeito a você, Vicente. Fique na sua. Diz sim. Diz respeito a todo caminhoneiro que já foi parado nessa pista e tratado como bandido por um capricho. Diz respeito a Patrícia, que não tem culpa de nada. E principalmente diz respeito ao nome que você está arrastando na lama, tentando resolver mágoa antiga com farda no peito. Ela respirou fundo, fechou a mão em volta do scanner, como se fosse um escudo. Você não sabe o que está falando. Sei sim. Inclusive sei que esse teu scanner está dando erro porque está programado errado. Ou melhor, manipulado. Eu conheço esse modelo. E sei exatamente quando ele está buscando falha onde não existe. Ela me encarou, o rosto perdendo a cor aos poucos. A autoridade vacilava no tom da voz. Tá me acusando de fraude? Tô dizendo que o que você tá fazendo aqui não é justiça, é vingança. E a estrada inteira tá vendo. Um dos caminhoneiros do outro lado da pista atravessou, celular na mão, já filmando. Isso aqui tá ao vivo no grupo dos brutos, PRF. Estão dizendo que a senhora tem histórico de abordagem abusiva nesse trecho. Vai manter? O segundo agente da PRF tentou intervir, mas estava perdido. A situação já tinha saído da normalidade. A abordagem virou espetáculo. Maria Helena deu um passo para frente, como se ainda tivesse alguma carta na manga. Vicente, sai daqui, antes que eu te autue por desacato. Vai autuar por quê? Por falar a verdade? Ou por lembrar você do que você já foi antes de virar essa máquina de dar multa? Ela piscou mais rápido. A voz embargou. Eu tô cumprindo meu dever. Não, Helena. Você está tentando machucar o passado com o uniforme do presente, mas está esquecendo que nem tudo que a gente perdeu, a gente precisa destruir. A multidão em volta começou a murmurar. Gente gravando, gente comentando, gente se perguntando o que mais tinha por trás daquela cena. Patrícia se aproximou, com os olhos firmes agora, cansada de ser espectadora da própria humilhação. Agente Maria Helena, posso ir embora ou ainda vai inventar mais alguma coisa? Maria Helena olhou para ela, depois para mim. O scanner caiu no chão. Ela nem tentou pegar. Só ficou parada, olhando para o asfalto como quem vê ali uma parte de si que não queria encarar. O silêncio foi quebrado pelo outro agente. Senhora, liberamos a condutora? Ela não respondeu, só virou de costas e caminhou em direção à viatura, devagar, como quem carrega o próprio fardo nas costas. Eu me virei para Patrícia. Vai, segue. Já acabou. Ela assentiu. Entrou no carro e arrancou devagar, deixando para trás o que parecia ser uma guerra encerrada. Mas eu sabia, não era o fim. Era só o desabamento de uma muralha antiga, o começo daquilo que finalmente precisava ser resolvido. Maria Helena. Não era mais a PRF firme que chegou naquele trecho. Ela era agora só ela, sem escudo, sem farda, só Helena. A mulher que eu deixei para trás e que agora estava, pela primeira vez em muito tempo, exposta, de verdade. O barulho do scanner OBD2 apitando na mão da Maria Helena cortava o silêncio da rodovia como navalha. O visor piscava com códigos que eu sabia que não faziam sentido algum. Patrícia já estava do lado do carro, braços cruzados, tentando manter a postura firme, mas dava para ver no olhar dela que aquilo ali já tinha passado dos limites do aceitável. A galera que passava pela estrada começou a diminuir a velocidade. Uns caminhoneiros encostaram do outro lado, começaram a observar. No posto mais próximo, 2 vieram a pé até o acostamento,
como quem já tinha ouvido falar da PRF loira que gostava de achar chifre em cabeça de cavalo. A paciência me escapou como freio falhado em descida. Eu desci da escania com o peito roncando mais alto que o motor. Já deu, Maria Helena. Ela virou rápido, ainda com o scanner na mão, tentando manter o controle da cena. Isso aqui não diz respeito a você, Vicente. Fique na sua. Diz sim. Diz respeito a todo caminhoneiro que já foi parado nessa pista e tratado como bandido por um capricho. Diz respeito a Patrícia, que não tem culpa de nada. E principalmente diz respeito ao nome que você está arrastando na lama, tentando resolver mágoa antiga com farda no peito. Ela respirou fundo, fechou a mão em volta do scanner como se fosse um escudo. Você não sabe o que está falando. Sei, sim. Inclusive sei que esse teu scanner está dando erro porque está programado errado. Ou melhor, manipulado. Eu conheço esse modelo. E sei exatamente quando ele está buscando falha onde não existe. Ela me encarou, o rosto perdendo a cor aos poucos. A autoridade vacilava no tom da voz. Tá me acusando de fraude? Tô dizendo que o que você está fazendo aqui não é justiça, é vingança. E a estrada inteira tá vendo. Um dos caminhoneiros do outro lado da pista atravessou, celular na mão, já filmando. Isso aqui tá ao vivo no grupo dos brutos, PRF. Estão dizendo que a senhora tem histórico de abordagem abusiva nesse trecho. Vai manter? O segundo agente da PRF tentou intervir, mas estava perdido. A situação já tinha saído da normalidade. A abordagem virou espetáculo. Maria Helena deu um passo para frente, como se ainda tivesse alguma carta na manga. Vicente, sai daqui, antes que eu te autue por desacato. Vai autuar por quê? Por falar a verdade? Ou por lembrar você do que você já foi antes de virar essa máquina de dar multa? Ela piscou mais rápido. A voz embargou. Eu tô cumprindo o meu dever. Não, Helena. Você está tentando machucar o passado com o uniforme do presente, mas está esquecendo que nem tudo que a gente perdeu, a gente precisa destruir. A multidão em volta começou a murmurar. Gente gravando, gente comentando, gente se perguntando o que mais tinha por trás daquela cena. Patrícia se aproximou com os olhos firmes agora, cansada de ser espectadora da própria humilhação. Agente Maria Helena, posso ir embora ou ainda vai inventar mais alguma coisa? Maria Helena olhou para ela, depois para mim. O scanner caiu no chão. Ela nem tentou pegar. Só ficou parada, olhando para o asfalto como quem vê ali uma parte de si que não queria encarar. O silêncio foi quebrado pelo outro agente. Senhora, liberamos a condutora? Ela não respondeu. Só virou de costas e caminhou em direção à viatura devagar, como quem carrega o próprio fardo nas costas. Eu me virei para Patrícia. Vai, segue, já acabou. Ela assentiu. Entrou no carro e arrancou devagar, deixando para trás o que parecia ser uma guerra encerrada. Mas eu sabia, não era o fim. Era só o desabamento de uma muralha antiga. O começo daquilo que finalmente precisava ser resolvido. Maria Helena não era mais a PRF firme que chegou naquele trecho. Ela era agora só ela, sem escudo, sem farda, só Helena. A mulher que eu deixei para trás e que agora estava pela primeira vez em muito tempo exposta. De verdade, a notícia correu mais rápido que carreta sem freio em descida. No mesmo dia, a PRF soltou nota. Agente afastada preventivamente para investigação interna sobre uso indevido de equipamento eletrônico em abordagens. Nome não divulgaram, mas todo mundo já sabia. Era ela, Maria Helena. Na estrada, os comentários não paravam. Nos grupos de WhatsApp dos brutos, os áudios rodavam sem parar. Uns elogiando minha atitude, outros desconfiando, como sempre tem. Mas o silêncio que veio depois do alvoroço foi o que mais me pegou. Aquele silêncio denso que fica depois que a poeira baixa. O tipo de silêncio que só aparece quando a gente mexe em ferida antiga. Parecia que o motor da Scania também sentia. Rodava pesado, como se a estrada tivesse ganhado mais gravidade. Não era culpa, nem arrependimento.
Era outra coisa. Um vazio que aparece quando você faz o certo. Mas ainda assim dói. No fim da tarde, parei num posto pequeno entre Curitiba e Joinville. Mal desci do caminhão, o Júlio me ligou. Atendi no viva voz, já sabendo que ia vir bomba. Vicente, você tinha que ter feito aquilo daquele jeito? A voz dele era uma mistura de raiva e vergonha. Júlio, tua mulher estava sendo humilhada. E não era só ela. Tinha um monte de gente ali passando pela mesma coisa. Você queria que eu fingisse que não vi? Não é isso, pô. É que agora tá todo mundo olhando. Os colegas, os vizinhos. Patrícia tá em choque. E a Helena... A Helena vai ter que responder pelos atos dela. Eu também já tive que encarar os meus. Chega uma hora que a gente paga, irmão. Paga por tudo que escondeu embaixo do tapete. Do outro lado, ele ficou quieto. Depois soltou. Obrigado, mesmo assim. Desliguei e fiquei um tempo olhando pro nada. A Scania ali do lado, silenciosa, como se respeitasse meu momento. Mais tarde, sentado na lanchonete do posto, recebi outra ligação. Era da Patrícia. Oi, Vicente. Desculpa te incomodar. Só queria agradecer. Você não incomoda. E não precisa agradecer. Você só foi corajosa por aguentar tudo aquilo até o fim. Ela ficou em silêncio um instante. Eu achei que ia passar por mais um constrangimento. Mas você apareceu. Do nada. Fez o que nem o Júlio teve coragem. Nem sempre é sobre coragem, Patrícia. Às vezes é só sobre não fugir mais. Eu fugi da Maria Helena por anos, mas não dava mais para correr. Ela respirou fundo do outro lado. Espero que ela entenda um dia. Talvez entenda, talvez não. Mas o que importa é que hoje ninguém foi pisado. Desligamos com respeito, sem promessas, sem laços. Só dois adultos tentando seguir a vida com menos peso. Na manhã seguinte, subi na Scania e segui viagem. O dia estava limpo, céu azul, e o ronco do motor voltou a soar como música de estrada. Mas lá dentro, bem lá dentro, eu sabia que não saí inteiro daquele episódio. A verdade é que quando a gente enfrenta o passado, ele não vai embora. Só muda de lugar dentro da gente. E agora, ele viajava comigo, sentado no banco do carona, calado, mas presente, como um companheiro de jornada que a gente não escolhe, mas aprende a respeitar. O celular tocou antes mesmo de eu sair da cama da boleia. Ainda estava escuro, céu carregado, e o barulho do motor da Scania esfriando parecia tentar avisar. Prepara que o dia vai ser pesado. Era número estranho, fixo de Brasília. Atendi com a voz rouca. Alô? Senhor Vicente Amaral? Aqui é da ouvidoria da PRF. Estamos entrando em contato sobre o episódio registrado na BR-116, no último trecho de abordagem da equipe operacional. Fiquei em silêncio por um segundo. Já sabia que isso ia chegar. Só não esperava tão cedo. Sim, sou eu. Pode falar. Gostaríamos de marcar uma conversa por chamada de vídeo. Nada oficial ainda, mas precisamos ouvir seu relato como testemunha. E, se possível, cópia dos registros que o senhor realizou. Tô no trecho, mas envio ainda hoje. Agradecemos. O senhor agiu com firmeza e isso mexeu com a corporação. Pro bem e pro mal. A ligação caiu ali, fria. Não teve obrigado nem parabéns. Só aquele tom neutro de quem sabe que a história vai dar trabalho. Tomei café olhando o asfalto pela janela do restaurante do posto. E, como sempre, a estrada não perdoa o anonimato. A fama voa. Um cara encostou no balcão. Me olhou com aquele meio sorriso de canto de boca. Cê é o tal do 20, né? Assenti com a cabeça. Rapaz, cê deu uma aula. Mostrou que não é porque a gente é do trecho que tem que aceitar ser tratado como cachorro. Agradeci com um gesto. Mas nem todo mundo pensava assim. No posto seguinte, já no meio da tarde, encontrei o Zé Mauro, velho conhecido dos tempos de graneleiro. Trocamos ideia rápida, até que ele soltou. Mas te falar, 20, cê foi longe demais. Longe demais? É, a mulher podia estar errada, mas cê expôs demais. Tem coisa que se resolve entre gente, sem precisar fazer escândalo. E quando a gente usa um distintivo para pisar nos outros? Ele não respondeu.
Só deu aquele gole longo no copo de plástico e ficou quieto. Peguei a estrada de novo com essas palavras martelando. Longe demais, certo demais, exposto demais. E tudo isso começou por causa de um erro antigo, um amor que não soube ser cuidado. Mas também pensei no que teria acontecido se eu não tivesse feito nada. Se a Patrícia tivesse sido humilhada, se os caminhoneiros ali tivessem engolido mais uma abordagem forçada. Às vezes, fazer o certo tem um gosto amargo. Não porque está errado, mas porque vem acompanhado de perda. Perdi o pouco de paz que ainda tinha com o passado. Perdi talvez a chance de qualquer reconciliação com a Maria Helena. Perdi o direito de ser invisível no trecho, mas ganhei outra coisa. Ganhei respeito de quem viu a cena e entendeu. Ganhei o olhar grato da Patrícia. Ganhei a certeza de que dessa vez não fugi. A estrada exige isso da gente. Escolha, nem sempre entre o certo e o errado, mas entre calar e falar, entre esconder e assumir. E eu escolhi falar, mostrar, gritar se fosse preciso. O preço? Alto, mas pela primeira vez em muito tempo valeu cada centavo de verdade. O céu de Mafra amanheceu nublado, do tipo que deixa o dia meio cinza, mesmo sem chuva. Parei num posto que sempre gostei de parar. Café forte, pão na chapa crocante e silêncio. Coisa rara na beira da estrada. Encostei a Scania 113 bicudo azul num canto mais afastado. Ela já rodava comigo há mais de 2 décadas e parecia que até ela sentia o peso que eu carregava depois dos últimos dias. Desliguei o motor e fiquei ali por alguns minutos, só ouvindo o tic-tac do motor esfriando. Do lado de fora, a vida seguia. Caminhoneiro abastecendo, molecada limpando o para-brisa por trocado, funcionário varrendo o pátio. Mas dentro da cabine era outro clima. Peguei o celular, vi mensagens não lidas, nada da Maria Helena, nenhum sinal desde o escândalo, nenhum "tô bem", nenhum "vai se danar". Silêncio total. E olha, doeu. Porque mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda esperava alguma palavra, mesmo que fosse de raiva. Patrícia, por outro lado, tinha mandado uma mensagem curta na noite anterior. Só para dizer que eu tô bem. Obrigada de novo. Espero que você esteja em paz com suas escolhas. Paz, palavra bonita. Mas a verdade é que eu estava mais para cansaço do que paz. Cansaço de carregar lembrança nas costas, igual carga mal amarrada. Fiquei ali, olhando o painel do caminhão, onde ainda tinha colado um adesivo antigo que a Helena me deu. Quem ama, cuida. Quem cuida, não abandona. Na época, era só brincadeira. Hoje, parecia recado. Desci para tomar um café. No balcão, o garçom me reconheceu. E aí, 20? Tá rodando ou só de passagem? Tô sempre rodando, irmão. Parar só quando a Scania cansar de mim. Ele riu, mas eu nem consegui devolver o riso. Tava no modo pensativo. Aqueles dias me deixaram com mais perguntas do que respostas. Enquanto mexia no café, me peguei lembrando da época que a Maria Helena dormia comigo na cabine. A gente brigava por espaço, por cobertor, mas ria no meio da bagunça. Lembrei de quando o Júlio me mostrou foto da filha recém-nascida com a Patrícia no hospital. Lembrei de quando ele disse que estava com medo de perder tudo. E lembrei principalmente do dia em que eu decidi ir embora e deixei a Helena na porta, sem olhar para trás. Talvez a estrada não fosse só caminho, talvez fosse espelho, mostrando pra gente as marcas que a gente finge que esqueceu. Voltei para a cabine e fiquei ali olhando os retrovisores. Não tinha ninguém atrás, só a pista vazia. Mas era como se o passado todo tivesse vindo comigo. Respirei fundo. A vida que escolhi foi essa. Volante, poeira, pneu cantando na curva e saudade na bagagem. Não trocaria a estrada por uma mesa de escritório, mas confesso, às vezes, trocaria meia dúzia de curvas por um colo para descansar o mundo. O rádio chiou. Era um amigo da região. 20, tá por aí? Tô sabendo que tua história virou até conversa em mesa de bar. Que você tá aprontando, cabra? Só tentando seguir em frente, parceiro. Só isso. Ele deu risada do outro lado, sem entender o peso por trás da frase.
Mas eu entendi, porque tem coisa que a gente carrega que não dá para descarregar em posto nenhum. Só a estrada entende. Só ela ensina. E eu tô aprendendo, na marra, mas tô. Já passava das 7 da noite quando o celular vibrou em cima do painel da Scania. Eu estava parado num recuo depois de Mafra, vendo o céu se apagar devagarinho. A luz alaranjada do fim de tarde refletia na lataria do caminhão e pintava a estrada com aquele tom melancólico de coisa que vai ficando para trás. Era o Júlio. Atendi sem pressa. Não sabia o que vinha dali. A última vez que falamos, ele estava se equilibrando entre a culpa e o orgulho. E aí, Vinte? A voz dele saiu baixa, quase cansada. Tô aqui, irmão. Tô te ligando porque... sei lá. Acho que a gente precisa conversar sem rolo dessa vez. Tô ouvindo. Ficou um silêncio por uns segundos. Só o barulho da estrada no fundo, algum carro passando longe. Cara, eu nunca consegui lidar com o fato de você ter feito parte da vida da Maria. Nem antes, nem depois que eu me juntei com ela. Sabe quando uma coisa fica ali, quieta, mas corroendo? Era isso. Eu entendo, falei. Mas você nunca precisou disputar com ninguém. Quando ela escolheu seguir, era com você. Eu já tinha saído da vida dela. Eu sei disso agora. Mas eu nunca agi como se soubesse. Sempre que ela falava de caminhão, de estrada, de coisa que lembrava você, eu endurecia, às vezes com ela, às vezes comigo mesmo. Eu fiquei em silêncio, porque aquelas palavras já estavam dentro de mim há muito tempo, mas ouvir da boca dele foi diferente. E quando você apareceu de novo, eu gelei, achei que tudo ia desmoronar, mas o que eu vi foi outra coisa. Você não foi lá para tirar, você foi lá para somar. E eu preciso te agradecer por isso. Respirei fundo. Aquele momento, naquela estrada deserta, parecia um desabafo coletivo. E eu preciso te pedir desculpa também, falei. Porque mesmo que sem intenção, eu deixei uma bagunça no caminho. Não só com a Maria Helena, comigo mesmo também. E você teve que aguentar isso. A gente foi 2 burros teimosos, né? Ele soltou uma risada leve, sem mágoa. 2 brutos tentando fingir que não doía. Mas doeu. E como? O silêncio que veio depois não era mais pesado. Era aquele silêncio bom, de quando tudo já foi dito. De quando a mágoa começa a ceder espaço para respeito. A Patrícia tá bem, viu? Ele disse por fim. Disse que te admira. Que nunca viu alguém enfrentar uma situação daquele jeito. Fico feliz por ela. Ela não merecia nada daquilo. E você, tá bem? Olhei para o horizonte, onde o sol já tinha sumido de vez. O céu estava escuro, só o farol da Scania iluminando um pedaço de chão. Tô em paz, Júlio. Pela primeira vez em muito tempo, tô em paz. Então tá bom, a estrada é sua. E se um dia a gente se cruzar num posto por aí, o café é por minha conta. Fechado. Desliguei com um sorriso pequeno, mas verdadeiro. A estrada me ensinou que pedir perdão é mais difícil que qualquer manobra em curva fechada. Mas quando acontece, abre espaço dentro da gente. E esse espaço novo, vazio de mágoa, é onde começa a liberdade de verdade. A parada em Itajaí era das boas. Aquela com lanchonete grande, banheiro limpo e sombra para caminhão descansar. Encostei a Scania 113 bicudo azul num canto mais reservado e desliguei o motor. Já tinha rodado bastante naquele dia e o corpo pedia descanso, mas a cabeça ainda girava. As últimas conversas, as lembranças, tudo ainda pairava no ar como poeira que não assenta. Pedi um café. Sentei numa mesa perto da janela e fiquei olhando o movimento. Foi aí que vi ela, Patrícia, cabelo preso, óculos escuros, mas com aquele andar que carrega dignidade. Ela me viu e, ao invés de hesitar, veio direto. Vicente, Patrícia. Ela sentou sem pedir licença e eu achei aquilo bom, natural, sem formalidade, sem barreira. Júlio me disse que vocês conversaram. Ela começou, olhando para fora, como quem não queria se perder nos próprios sentimentos. Fico feliz. Foi uma conversa limpa. Tava faltando isso entre a gente. Ela assentiu com a cabeça, depois me encarou. Dessa vez, sem medo, sem a tensão de antes.
Queria te ver pessoalmente, não para agradecer de novo, mas para te dizer uma coisa. Fiquei em silêncio, só esperando. Naquele dia, quando a Maria Helena me cercou com aquele tom, quando eu vi que ia ser esmagada diante de todo mundo por algo que não era meu, eu travei. Travei de um jeito que nunca tinha sentido, como se eu tivesse sumido ali mesmo, no acostamento. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Mas quando você apareceu, não foi só um homem defendendo uma mulher. Foi alguém me lembrando que eu existo, que eu tenho direito de ser respeitada, de ser ouvida. As palavras vieram devagar, como quem empurra caminhão com pane seca. Vicente, você restaurou minha voz. Aquilo me bateu como freada seca em descida de serra. Não era romantismo, não era exagero, era verdade pura. E verdade tem peso. Não o peso que derruba, o peso que honra. Patrícia, eu só fiz o que qualquer um deveria ter feito. Mas ninguém fez. E ali, naquele momento, a gente se entendeu. Não como homem e mulher, mas como gente. Duas histórias cruzadas por acaso, por destino, por teimosia da vida, e que agora encontravam paz numa mesa de lanchonete com cheiro de diesel vindo da pista. Ela sorriu. E não se preocupa, isso aqui não é um e se. Não quero recomeçar nada. Só quero reconhecer. Tamo quites então. Sorri de volta. Mais que quites. Tamo limpos. O garçom trouxe mais 2 cafés e a gente ficou ali, falando de estrada, de música ruim de rádio, de buraco que parece cratera. Como se fosse velho amigo. E talvez fosse isso mesmo que a gente era agora. Quando ela se levantou, não teve abraço apertado, nem promessa de reencontro. Só um aceno. E um olhar firme de quem voltou a andar com o próprio passo. Eu fiquei ali, vendo ela sumir na saída da lanchonete. E pensei, talvez a maior forma de amor seja devolver para o outro aquilo que a vida tentou roubar. Naquele dia, Patrícia levou embora mais do que café e conversa. Levou de volta a própria dignidade. E eu ganhei uma lição que nem 1000 quilômetros ensinariam. O céu estava limpo, daquele azul que só aparece depois da tempestade. A estrada se estendia à minha frente como promessa de recomeço. Engatei a marcha da Scania 113 bicudo azul e deixei o posto de Itajaí com o coração mais leve do que nos últimos dias. Não porque tudo tinha se resolvido, mas porque enfim eu tinha parado de fugir. O ronco do motor voltou a soar como música, familiar, constante. Quase como se a Scania soubesse que depois de tanto peso, eu finalmente podia dirigir de verdade, sem freio puxado na alma. A vida seguia no ritmo da estrada. Caminhoneiro acenando de um lado, buzina respondendo do outro, o cheiro de diesel marcando presença em cada parada. Mas agora, cada detalhe parecia mais claro. Como se os olhos, depois de tanto tempo vendo só retrovisor, voltassem a enxergar o horizonte. E era isso o que me prendia. O horizonte, aberto, livre, convidativo, sem promessa de destino, só de movimento. A cada curva, um pedaço da história ficando para trás. E cada reta, um pedaço novo para ser vivido. No retrovisor, não tinha mais a sombra da Maria Helena. Não doía mais lembrar. Não apertava o peito ouvir o nome dela. Era como olhar para uma estrada que um dia foi difícil, cheia de buraco, mas que agora já ficou para trás, pavimentada pelo tempo e pelas escolhas. Júlio e Patrícia também seguiram. Não sei se juntos, não sei se melhor, mas sei que encontraram o próprio caminho. E isso já basta. E eu continuo sendo o mesmo caminhoneiro de sempre, acordando cedo, dormindo tarde, com as mãos marcadas de graxa e a mente cheia de lembrança. Mas agora, com algo diferente dentro. É difícil explicar. Não é paz, porque estrada nenhuma dá isso de mão beijada. É mais como uma clareza, uma sensação de que tudo que passou serviu para me trazer até aqui. Que cada erro, cada abandono, cada silêncio teve seu papel. Porque na estrada da vida, o maior frete que a gente carrega não está na carroceria.
Está dentro da gente. É o peso das palavras que a gente não disse. É o peso do perdão que demorou a chegar. É o peso da culpa que a gente demora a soltar. E também é o peso da coragem, de voltar, de encarar, de fazer diferente. Hoje, enquanto cruzo o tapetão entre Itajaí e Lages, com o sol batendo de frente e a Scania deslizando macia, eu entendo. Não tem mapa para essa viagem. O que tem é escolha. E estrada. Muita estrada. E se tem uma coisa que eu aprendi no meio de tudo isso, é que não importa onde termina, importa como se roda. Eu deixo essa história para trás. Mas levo a lição comigo, guardada no peito como uma boa carga, bem amarrada, firme, porque nessa boleia aqui, o espaço é pequeno, mas o coração é grande. E ele aprendeu, enfim, a carregar só o que vale a pena. Na estrada da vida, nem sempre a gente escolhe o caminho, mas sempre pode escolher como seguir. O volante está nas nossas mãos. E mesmo quando a gente se perde, a chance de reencontrar o rumo está sempre numa parada, num olhar, num silêncio que diz mais do que 1000 palavras. O que vivi com a Maria Helena, com o Júlio, com a Patrícia, não foi só uma história de estrada. Foi uma história de dor, coragem e dignidade. Porque no fim das contas, não é o caminhão que define quem a gente é. É o que a gente carrega dentro. E como a gente entrega isso ao mundo. Se essa história tocou você, se te fez pensar em alguém, num momento da sua vida ou numa escolha que te moldou, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem também precisa ouvir essa mensagem. Comenta aqui embaixo, qual foi o maior frete que o teu coração já carregou? Vamos fazer essa roda girar, porque quando a gente compartilha sentimento, a gente não anda sozinho, a gente faz parte de algo maior. E se você quer continuar viajando comigo, vivendo histórias de verdade, sentindo cada curva da alma com o motor do coração, se inscreve no canal e engata o sininho, porque aqui cada história é um pedaço de vida. Agora me responde com sinceridade. Você já deixou de amar alguém só porque não teve coragem de ficar?